Discutir sobre aquilo que aconteceu ontem na Arena. Pedro Espinosa, abalado, evidentemente, chateado, abatido com aquilo que aconteceu ontem. O Grêmio não conseguiu vencer o Juventude, Pedro Espinosa. Eu até ficaria ou estaria mais abalado e abatido, mas frente ao que eu assisti e que mais de 40 mil assistiram na Arena, ficou muito barato, tá? Olha, ficou muito baratinho aí. Realmente a Black Friday aconteceu pro Grêmio ontem, né? Grandes ofertas de grandes desastres. Então o Grêmio conseguiu mais uma vez ontem frustrar, decepcionar mais de 40 mil torcedores que lá estavam apoiando, que compraram o barulho de ex-atletas nas redes, que compraram o barulho daquela carta, daquele manuscrito, daquela empatia fria do presidente do Grêmio, muito fria. Faltou, meu amigo presidente Guerra, faltou o semblante, né, do presidente de cara, né, com as pessoas, né, falando alguma coisa, faltou, né? Mas vem faltando cada coisa pro Grêmio nessa temporada que a gente até esquece ou deixa de lado de falar para não ficar o quê? Repetitivo, redundante, né? Aquele cachorro taradinho correndo atrás do mesmo rabo, né? Então é o seguinte, o Marquezinho ontem é o estereótipo, né? A figura, a fotografia da derrota, do constrangimento, porque ele pega o pênalti e sequer comemora de tão constrangido que o Marquezinho estava. O Reinaldo, eu não vou nem falar do Reinaldo, porque o Reinaldo diz que falta aproximar, falta executar o que treina. Reinaldo, faz o seguinte, desaproxima do Grêmio de uma vez por todas. Que pênalti ridículo que tu cometeu ontem. Ridículo, irresponsável. O Soteldo, viajado, depois de tantas horas de avião dentro do jatinho do Celso Rigo, em 15 minutos, fez mais que todos. O João Pedro tá gordo, tá fora de forma. O Grêmio é uma patifaria, cara. O Grêmio brinca com a minha cara de torcedor e brinca com a cara de 40 mil. Se não acha aquele gol ontem no final, ia ter invasão de campo. Alguém ia perder o controle e ia entrar no gramado. Porque a torcida do Grêmio não aguenta mais. Não aguenta mais. Era o Juventude, beleza, tem que ter respeito pelo adversário, tem que ter. Mas o mínimo que se esperava do Grêmio contra o Criciúma, contra o Juventude, os ditos jogos fáceis, era fazer o resultado. O Grêmio não consegue. E os próximos 4 jogos é o retrato do desespero. Ah, sim, se empatar os próximos 4, fica na primeira divisão. É pouquíssimo pro Grêmio. É demais. O Grêmio ontem fez um gol e nada mais. O Grêmio não tem combinação. Bom, enfim, a gente já vem falando isso. Como é volta de feriado, muita gente fez churrasco ontem. É o mesmo carreteiro. O pós-rodada do Grêmio é o mesmo carreteiro com aquela carne. É a mesma coisa. Com aquele tempero verde ruim, sabe? Com aquele queijo ralado fedorento. Esse é o Grêmio, cara. Esse é o Grêmio. Então, assim, o Grêmio escapou ontem, de novo, por individualidades. Por um jogador que viajou não sei quantos quilômetros, cansado, que em 10, 15 minutos fez mais que o time inteiro. O Grêmio tem jogadores fora de forma, o Grêmio tem jogadores desinteressados, desembocados. O Grêmio tem um treinador que... agora o Renato está começando a admitir que está devendo, Renato. Agora, no final da temporada... É que tá pegando a água no bumbum, né? Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Essa é a leitura. Tá na prancha, né, Renato? O Santos te quer. Não sabemos. O que tu tem é o Grêmio. E aí tá admitindo agora que a coisa tá difícil, que tá devendo. Para de falar de enchente. Para de falar disso, daquilo. E dá um jeito de, nos próximos 4 jogos, incutir na cabeça dos caras que é o Grêmio. Respeito pela camisa, respeito pelos 40 mil que estavam lá ontem, respeito por quem deixa de botar o feijão e arroz e bota lá 120, 140 pila pra ir na arena. Respeita isso. Respeita o tamanho do clube. O que o Grêmio ofereceu pra sua torcida ontem é da mais indigesta refeição. É impressionante o que o Grêmio está fazendo com o torcedor. É impressionante o que essa gestão está fazendo com o Grêmio. É impressionante o que este treinador está fazendo com o Grêmio.
E para não me alongar muito, eu vou deixar só minha última participação aqui nesse início, depois nós vamos debater mais. Era só o Juventude. Tem São Paulo, tem Cruzeiro, tem um monte de coisa ruim pela frente para a gente encarar. Era só o Juventude. O ganhável era ontem. Não ganhou de novo. Carlos Guimarães. Bom, eu fiz o jogo, comentei para a Rádio Bandeirantes o jogo ontem, que se apresentou como uma partida em que o Juventude dominou o Grêmio. O Grêmio fez o primeiro gol e depois imaginou que conseguiria ser reativo, né? Imitando o que fez contra o Botafogo, contra a Fortaleza, não funcionou. E não funcionou porque o Grêmio, entre outras coisas, o esquema foi diferente. Foi feito um losango no meio de campo. Primeiro, o Grêmio atuou sem meio de campo, praticamente. As atuações de Edenilson, mas ele deu um lançamento que, né, começou a jogada do gol do Grêmio, do primeiro gol. Ok, depois ele some no jogo. O PP, ele foi uma figura absolutamente inoperante em todos os sentidos. O Reinaldo não se omite, ele fala as coisas, mas está na hora de, além de falar, jogar, né? Não consegue jogar. Achei o Jeromel profundamente defasado fisicamente, ao ponto de o Rodrigo Eli, que enquanto esteve em campo, ele conseguiu superar as eventuais falhas do Jeromel, né? Ou ajudar, contribuir para que o Jeromel não tivesse uma consequência maior naqueles lances que ele falhou. Então, o Juventude, ele dominou o Grêmio. Quando o Juventude faz o segundo gol e depois perde o pênalti, vem aquela vibe meio 7-1 da vida, assim, sabe? Que é uma coisa atrás da outra, porque se o Juventude faz aquele gol de pênalti, o Juventude ali dominaria mais ainda o Grêmio, porque iria transtornar o Grêmio e teríamos uma goleada na arena. Eu penso isso. Que o gol, que o Marquezin não impede o terceiro gol, o Marquezin impede uma goleada, possível goleada, que o Juventude poderia emplacar. O Grêmio foi salvo mais por sorte do que por juízo. Competência do Marquezin e um gol absolutamente achado no final, achado, o gol contra marcado pelo João Lucas. Quem imaginava uma vitória tranquila na arena se deparou com um time que não tem nenhuma organização. E depois a gente debate um pouquinho mais do Renato, porque há uma série de contradições em todas as falas colocadas pelo Renato. O Renato vivia dizendo que a arena era uma força para o Grêmio, não se mostra uma força. Daí ele cria narrativas, né? Mas é porque não é uma força, porque tem uma pressão, imagina jogar com essa pressão, né? O Renato disse que só teve 3, 4 dias para treinar. Foi perguntado por um colega que já sabia que teria data FIFA, que o Grêmio teve aí 15 dias para treinar, por que não foi treinado antes? Daí ele coloca, não, mas foi treinado. Quer dizer, foram só 4 dias ou foram uns 15 dias? Várias contradições, várias coisas que foram o mais do mesmo. É que, na verdade, se a gente for olhar, eu sei que hoje o poder de fala talvez é muito maior de vocês do que o meu, mas a gente viu ontem um time de futebol organizado e a gente viu um time de futebol que sabe se defender, a gente viu um time de futebol que tem triangulação, a gente viu um time de futebol que, com pouco tempo de trabalho, superou o Grêmio dentro da arena. E a gente está falando do Juventude. A gente está falando do trabalho do Fábio Matias. O Fábio Matias, com menos de mês, basicamente, no comando do Juventude, conseguiu ser mais organizado e o time do Juventude deu um totó no Grêmio. O time do Juventude humilhou o Grêmio, botou o Grêmio na roda. E eu não estou falando porque eu sou colorado, eu estou falando porque é o que apresentou o jogo ontem. Se tu, gremista, largar de mão o coração, tu vai realmente concordar com o que eu estou falando. O Grêmio foi humilhado dentro da arena. E eu tenho amigos gremistas que estavam saindo da arena ontem em silêncio. Um silêncio sepulcral, um silêncio de quem sabe que está muito na corda bamba e está mais para cair do que para continuar indo para o outro lado do picadeiro. É o silêncio do medo, Ribeiro Neto. Do medo. Que eu falo primeiro? Quer falar, Bruninho? Tá bom. Eu quero, antes de criticar, eu quero parabenizar, tá? Tá. Eu quero parabenizar a torcida do Grêmio, que ontem deu um espetáculo. Assim. A torcida do Grêmio é diferenciada. Ontem a torcida simplesmente ignorou todos os erros do Renato, o trabalho péssimo dele em 2024, ignorou a omissão da diretoria, ignorou o Reinaldo, ignorou outros jogadores que não entregam e deu um show. Ela foi para lá com paciência, para apoiar. Só que tem uma hora
que não tem como mais ter paciência. A paciência acaba, que é o momento em que o Grêmio está tomando uma roda do time ruim do Juventude. Eu reitero que o Juventude é ruim. Só que o Juventude teve um bom trabalho do Roger, um trabalho razoável do Jair Ventura e um time que está reorganizado pelo Fábio Matias. Terceiro jogo do Fábio Matias e o Grêmio entrou na roda. E, aliás, todo mundo, menos o Renato, percebeu isso. O Renato volta para o segundo tempo com o mesmo time que termina mal o primeiro tempo. E aí, com 4 minutos, ele chama 2 jogadores, o Pavon e o Monsalve. Por que no intervalo ele já não trocou? O Grêmio toma o gol de empate, muito também pela série do Rodrigo Eli, que é outro profissional que eu quero parabenizar aqui, fez um bom jogo, não teve lesão constatada. O Rodrigo Eli vem jogando muito bem. Quero parabenizar aqui também o Marquezin, que salvou o Grêmio. Se sai aquele terceiro gol, certamente o Grêmio perderia. E eu dizia aqui antes do programa, se o Grêmio perdesse para o Juventude, o Grêmio estaria dando um passo muito largo para o rebaixamento. O empate mantém vivo, até aumentou a diferença em relação ao Z4. O Grêmio merece ser rebaixado, mas não será, porque são poucas vagas e tem alguns adversários que merecem mais. Os confrontos diretos, o Grêmio vai acabar chegando na pontuação necessária. Agora, o Renato ontem, ele mais uma vez não admitiu os seus erros, e quando no trecho que a gente ouviu, ele disse que o Grêmio não é mal treinado e que o problema é, entre aspas, a campanha que é feita, eu fico pensando o seguinte, sim, primeiro ponto, Renato, não há campanha, há preocupação com o Grêmio. Muita gente está preocupada com o Grêmio e tu não parece estar. Parece que o barco tem um buraco e todo mundo está te avisando que vai afundar e tu diz, não, porque eu sou o comandante, comigo não afunda. Primeiro que a garantia do Renato de que o Grêmio não vai cair e do Antônio Bruno não vale absolutamente nada. O torcedor está se lixando para a garantia de vocês. O Denis Abraão já garantiu uma vez também. O que vale é jogar futebol, é ter o mínimo de organização dentro de campo e isso há muito tempo a gente percebe que não há. De repente, se o Donos da Bola for cancelado, entrar um programa de humor no lugar, se meu canal no YouTube eu parar de gravar vídeo, talvez assim o Grêmio comece a jogar organizado, já que o problema é a campanha e não a falta de trabalho. Renato, começa a assumir a tua responsabilidade e o Grêmio tem que, o torcedor precisa rezar para terminar o campeonato, as últimas 4 rodadas, e aí o Renato se despede para o Grêmio ter um 2025 diferente, porque o torcedor que ontem deu show merece algo muito melhor. Só um detalhe, isso que o Bruno falou da campanha é justamente isso que ele quis dizer mesmo. Você entendeu? Não é a campanha que o Grêmio faz jogando, é a campanha que, entre aspas, nós fazemos contra o Grêmio. Sabe o que ele quer dizer com isso? Essa é a campanha que ele fala. Ele quer dizer com isso que o torcedor do Grêmio critique e pede a saída dele. O Renato já entendeu que o torcedor não quer ele no ano que vem, pelo menos a maioria. E ele entende que é a campanha que faz o torcedor pensar dessa forma. Então eu quero dizer rapidamente, pro Renato, o seguinte, o torcedor não é burro, tá? O torcedor ele não fica vendado dentro de casa assim, ó, e ele fica sabendo do Grêmio só pela imprensa. Ah, eu vou descobrir como foi o jogo pelo Donos da Bola segunda-feira. Não, ele vê o jogo pela TV e na arena. E ele, diferente do Renato, vê que o Grêmio não joga nada. Muito bem. Em seguida, Ribeiro Neto, hein? Agora é hora do palpite KTO. Né? Primeiro a gente vai recuperar